Bom, essa aqui é o conteúdo da primeira aula das atividades pedagógicas não presenciais do curso de Geografia para o terceiro ano de hospedagem. Lembrando que essa aula, mais as próximas três aulas, seriam aí referente a um conteúdo bem sintético do que seria dado no primeiro bimestre do ensino regular. Então, nesse primeiro momento, a nossa discussão é sobre, aliás, o conteúdo do curso de Geografia no terceiro ano de hospedagem, ele se concentra no estudo, né, da realidade brasileira. No primeiro momento, que é esse conteúdo que iniciaremos nessa aula, é sobre a formação econômica, social e territorial brasileira, e depois passaremos por alguns campos temáticos da geografia humana, em particular a geografia da população, a geografia urbana e a geografia agrária do Brasil, que vai ficar para outras partes do curso, né, que também serão dadas de forma bem sintética, como essa primeira parte. Então, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre os primórdios, né, e a primeira fase, que a gente sempre pode dizer assim, da formação econômica, social e territorial brasileira, que vai da economia colonial à economia primária exportadora, que na verdade é onde se fixam as bases, né, da formação do território brasileiro e também da sociedade. Nós herdamos, em grande parte, o que nós herdamos enquanto Estado Nacional vai se dar a partir dessas bases fixadas nesse período. Então, a primeira coisa que a gente deve considerar, né, é que o Brasil, o Estado Nacional Brasileiro, né, que vai tornar-se independente em 7 de setembro de 1822, ele vai nascer a partir da formação da economia mundo capitalista, né, a partir aí das origens, né, da acumulação primitiva de capital, do capital mercantil. Esse é o conteúdo parte do conteúdo que é tratado no segundo ano, quando se vai falar da formação da economia mundo capitalista ou do sistema mundo capitalista, desde ali a emergência do capital mercantil na Europa e o ímpeto expansionista que caracteriza o sistema capitalista, derivado, né, das necessidades de acumulação permanente de capital. Então, a partir disso, a gente vai só lembrando, né? Tivemos ali a expansão comercial, a expansão ultramarina, a formação das colônias, né? O ressurgimento e ampliação da economia monetária, então o ressurgimento da moeda, né? Do dinheiro como forma de troca, considerando que no período ali, grande parte da Idade Média na Europa, a forma dinheiro ela se tornou, não deixou de ser dominante, mas aí essa economia mercantil ela precisou ressurgir, né, a partir da troca monetária, e uma dos papéis fundamentais, um dos institutos fundamentais que permitiram a fiabilidade da moeda foram os Estados Nacionais, porque é o Estado Nacional que é o garantidor, em última instância, desde sempre, né, da moeda. E aí, né, evidente, como a gente já falado, da formação então desses estados nacionais, né, que vão ser, além da questão de organizar dentre elas, né, através da instauração da moeda nacional, mas elas vão também permitir a formação de uma geopolítica, né, do mercantilismo, né, que o expansionismo ultramarino e a geopolítica da colonização vão ser fundamentais. Então, os estados nacionais eles vão ter um papel muito importante no sentido da centralização do poder, e a partir dessa centralização de poder e da concentração dos recursos vai permitir a formação dessa geopolítica da colonização, iniciada aí por Portugal e Espanha, e posteriormente, né, pelos outros estados nacionais europeus, que vão ser aí, né, a Holanda, a Inglaterra, a França, né, que vão depois também partir. No caso ali, por exemplo, da Inglaterra, que partiu para essa geopolítica de forma bem tardia,
ela vai ser muito também no sentido do financiamento, né, da pirataria, né, de uma pirataria oficial, né, os corsários ingleses, por exemplo, atacavam principalmente os navios, né, espanhóis que levavam principalmente a prata, né, das colônias americanas, do continente americano. Então isso também vai ser um papel fundamental. Nesse sentido aí, que você vai ter o Brasil, né, o território que vai se formar depois do Brasil, ele vai estar sendo colonizado pelos portugueses, e todo o processo que depois posterior, né, que foi o genocídio, né, da população autóctone, né, a devastação, né, do ambiente ecológico, né, original aqui, dessa faixa do território, né, Mata Atlântica principalmente. Posteriormente você vai ter aí as capitanias hereditárias, a escravidão, que talvez seja a grande marca da formação social brasileira, né? Então tudo isso daí que nós vamos incorporar, que esses processos que vão dar origem depois ao que se chama do Estado brasileiro, do Estado Nacional Brasileiro, vão estar aí nessa origem desse processo. E aí um mapa que demonstra, né, esse processo da formação da economia mundo, né, e aí lembrando aqui que o primeiro trato, né, dessa geopolítica entre Espanha e Portugal, que foram as duas potências inaugurais dessa fase do mercantilismo, Portugal inicialmente, depois a Espanha durante a maior parte, né, durante aí aproximadamente 2 séculos, né, por conta das riquezas geradas aqui, principalmente no Peru e na Bolívia e no México, né? Mas aí, no Tratado de Tordesilhas, você vai ter essa faixa aqui de ocupação do território, desse território do que depois vai se chamar Brasil. Então, daí, essa ocupação do território, ela vai se dar de forma fragmentária, né? A ocupação portuguesa, ela vai se dar de forma menos intensa do que na Espanha, do que na América Espanhola, porque não se teve aqui, não se encontrou as riquezas, as sociedades organizadas, tal qual foram encontradas pelos espanhóis, né, na Mesoamérica, né, quer dizer, ali os astecas, os restos dos maias, e aqui na América do Sul o Império Incaico, né, o Império dos Incas. Então você vai ter aí, então aí, né, o que a história fala aí dos ciclos e tal, mas vai se falar aí a respeito da busca, né, primeiro pelo pau-brasil e depois, né, a cana-de-açúcar. Então você não vai ter essa ocupação de acordo com as necessidades do comércio colonial português. Então isso vai dar origem a uma ocupação bastante fragmentária do território. Ela vai ter como característica principal o seu caráter marítimo, quer dizer, costeiro, né, e também regional, que nós vamos ver depois. E aí, outra característica, né, o extermínio dos povos originários, que eu já comentei. Então, essa inserção da economia mundo capitalista a partir do pacto colonial com Portugal. E aí, o que vai dar origem, né, o que vai se formar enquanto economia, a economia colonial, que vai estar baseada aí no trabalho compulsório, quer dizer, na mão de obra escrava, principalmente do escravo, majoritariamente do escravo através do tráfico dos africanos, né? Mas também você tinha aí busca por índios para serem escravizados também. O comércio colonial, então o pacto colonial, você tinha a questão do exclusivo metropolitano. E nessas áreas de ocupação para o atendimento dessa economia colonial, você tinha as franjas de subsistência, né, principalmente aí daqueles, né, dos escravizados, né, que muitas vezes utilizavam, ou alguns, né, a população marginal livre, né, mais empobrecida, que nas franjas da ocupação territorial dessa economia colonial, né, cultivavam gênero de subsistência. Isso daí vai ser também uma permanente na formação social brasileira. E aí nós teremos aí uma expansão territorial progressiva, os ciclos econômicos, vai de acordo com os ciclos econômicos, entendendo sempre que essa ideia de ciclo, eles não são fechados, né?
você tem aí, quando você tem a passagem, por exemplo, né, da economia açucareira para a economia mineira, o açúcar ainda permanece, ele perde importância a nível da economia nacional, mas ele continua sendo um importante gênero de exportação. Então isso vai depender muito, né? Quer dizer, então a ocupação se inicia de modo muito fragmentária para a exploração do pau-brasil, depois você tem de fato uma ocupação mais densa no litoral, né, na chamada zona da mata, no solo, onde tem a solo massapê, no litoral do Nordeste. Né? Posteriormente, quando você vem ali a atividade mineira, você tem uma interiorização da ocupação do território, inclusive passando o Tratado de Tordesilhas, e aí temos aí nesse período também uma série de novos tratados vão sendo feitos, que vão consolidando, né, e aí a tese, né, de que o que de fato define a colonização é a ocupação, é o uso do território, não é apenas a propriedade formal. E nisso daí os portugueses, como já tinham passado por meio, por exemplo, dos bandeirantes, etc., já tinham feito usos do território de áreas onde os espanhóis ignoravam, né? Evidentemente não eram territórios não usados, se tinha o uso, né, dos autóctones, né, mas que eram sobrepujados, né, e esse processo de extermínio, de caça inclusive dos povos originários, sempre presente. Então nós temos aqui um mapa que vai representar, né, como é que deu essa ocupação. Então aqui o Tratado de Tordesilhas inicialmente, e aí nesse roxo, né, mais escuro, a ocupação no século XVI. Então se baseava basicamente nessa ocupação litorânea. Posteriormente no século XVII, isso você vai tendo aqui nas franjas, né, um intercâmbio maior entre essas regiões, mas nós vamos observar o seguinte: durante o período colonial, nós vamos ter dois grandes pontos de ocupação do território, que vai ser justamente essa região aqui do atual centro-sul do Rio de Janeiro, do Brasil, e essa região, né, aqui da atual região nordeste. De modo que até hoje nós teremos como regiões mais populosas do Brasil justamente a região sudeste e a região nordeste do Brasil. E com o tempo, né, vamos vendo que ela é uma ocupação que ela vai se dando de uma interiorização também de modo muito fragmentário, com grandes, entre aspas, novamente, vazios, né, da ocupação, da colonização, mas que posteriormente foram fazendo parte aí, né, desse território brasileiro. E aí, a partir do processo de independência, então, só uma diferenciação importante. Então, o que vai caracterizar, portanto, essa economia colonial vai ser o trabalho compulsório, o comércio colonial, né, e a existência dessas franjas de subsistência. Com a emergência do século XIX, e aí o modelo da economia mundo capitalista era essa geopolítica do mercantilismo. Né? No século XIX, a partir da Revolução Industrial, nós temos aí a origem do capitalismo plenamente configurado. Então, essa origem aí do capitalismo industrial ela vai mudar as estruturas de como é que vai organizar o sistema mundo do capitalismo. Né? Quer dizer, então, toda aquela fase de preparação de expansionismo a partir do capital mercantil, ele vai se consolidar na formação de uma nova organização desse sistema mundo, a partir da industrialização e da emergência da Inglaterra como a maior potência, de longe a maior potência econômica, política, ideológica e militar do globo. E a partir, né, dessa hegemonia dos ingleses, vai se impor uma nova institucionalidade que é a formação do mercado mundial, que vai ser justamente a extinção, que vai ser a sucedânea e vai se pressionar, vai ter um processo de pressão para a extinção da economia mundo colonial, ou melhor dizendo, a economia mundo mercantilista. Quais vão ser esses aspectos que nós vamos observar nessa transição? Nessa transição, algumas instituições que vão ser extintas e substituídas do mercado mundial. Uma delas, por exemplo, vai ser a questão do fim, a pressão pelo fim dos pactos coloniais.
Então a Inglaterra foi uma grande promotora, incentivadora, né, dessa queda desse pacto. Exemplo no Brasil, quando a família real portuguesa migra para o Brasil fugindo de Napoleão, vai ter lá um tratado lá, né, de abertura dos portos às Nações Amigas. As Nações Amigas é basicamente a Inglaterra, quer dizer, então ali você quebra o pacto colonial e posteriormente, né, também quando vai partir da Inglaterra, a pressão, por exemplo, para o fim, né, do tráfico negreiro internacional. Então, isso daí são duas instituições importantes, que é justamente que é a formação do mercado mundial. O que é esse mercado mundial? E aí você já vai ter aí o princípio liberal, no sentido de que você vai ter que colocar todo o comércio internacional dentro da lógica capitalista e, inclusive, a pressão para o assalariamento da mão de obra, né, por razões econômicas. Nesse momento, pela nova lógica, você precisava de uma produtividade maior do que aquela disponível pela mão de obra escrava. Ao mesmo tempo, você precisava também de maior capacidade de consumo por conta do excesso de mercadorias, né, pela quantidade de mercadorias que o capitalismo industrial, né, que a Revolução Industrial trouxe para esse novo momento. Então, a partir disso, né, nesse processo, você vai ter o Pacto da Independência, né, porque o Brasil, a independência é uma independência negociada, você não teve uma guerra de independência, uma luta, na verdade, é uma independência que garantiu os poderes daqueles que já dominavam o Brasil colonial, o Brasil colônia, de modo que vai ser o descendente, né, o Dom Pedro, que é o filho do rei português, que vai se tornar imperador do Brasil. E esse pacto ele vai permitindo, entre outras coisas, né, além de garantir a hegemonia da classe dominante que se estruturou, né, no novo país, também vai garantir a integridade territorial e vai garantir que não houvesse a fragmentação do território como aconteceu na América de colonização espanhola, né? E aí, a partir do Império, que o Brasil ele se forma como um país, né? Se costuma dizer isso, né? O Brasil se forma como um país, mas não se forma como nação. E aí a formação da identidade do brasileiro ele vai ser um projeto tardio. Então o Estado brasileiro ele se forma, mas a nacionalidade brasileira não se forma. Então, uma das tarefas e uma das empreitadas mais importantes durante o Império vai ser justamente a construção do mito nacional. E isso passa, evidentemente, pela construção dos heróis nacionais, né? A construção de uma história oficial, a construção de uma geografia oficial, no sentido de... E isso vai ser um processo de longa duração, né? Isso daí, na verdade, o momento se torna mais importante a partir do Segundo Império, quando, por exemplo, você tinha expedições, né, que o imperador Dom Pedro II ele financiava. Um exemplo foi o Pico da Bandeira, né, que foi se colocou lá se fala o Pico da Bandeira, né, que na época era entendido como a montanha mais alta do país, né, não se conhecia o Pico da Neblina nem o Monte Roraima, né, no extremo norte, né, por razões óbvias. E aí o Pico da Bandeira vai ser por conta, né, da expedição financiada pelo Estado para fincar uma bandeira ali, né, no ponto mais alto, né, justamente desses atos simbólicos, concretos simbólicos de afirmação da nacionalidade. Então isso daí vai ser um projeto que ele vai ganhando corpo e mesmo depois da República você ainda vai estar um processo ainda em construção. Eu ainda considero particularmente que esse mito nacional brasileiro ele ainda é um projeto inconcluso, né? Principalmente porque as classes dominantes brasileiras, geneticamente, elas alimentam uma relação muito ambígua com o nosso mito nacional. De modo, a gente vendo hoje a atual conjuntura, quando, por exemplo, nós entregamos como o símbolo patriótico, né, de amor à pátria, na verdade, uma das ações é a vinculação e
a ação subordinada de subordinação do país à bandeira americana, por exemplo. Então nós vemos hoje, então é um processo muito inconcluso, que não vai dar para a gente discutir isso com calma nesse momento, mas fica aí um ponto importante aí uma hipótese importante de trabalho. E aí, qual vai ser a verdadeira natureza do país e da nação emergente? É um país periférico do sistema mundo, dependente e escravocrata. Então, no século XIX, ele vai ser um país continental, mas um país periférico, um país em que a sua inserção econômica ela se dá sob o signo da dependência, né, e de uma base de uso do trabalho e também do ponto de vista simbólico de matriz escravocrata. Essas três características são características fundantes e permanentes do Brasil até hoje. E aí temos a transição da economia colonial para a economia primária exportadora. E aí, qual que vai ser a diferença da economia colonial para a economia primária exportadora? É justamente aquela diferença que nós vamos ter entre a passagem da geopolítica, do sistema mundo de base mercantilista para um sistema mundo de formação do mercado mundial. Então, não haverá mais economia colonial, mas passará a haver uma economia primária exportadora, porque mesmo que ela ainda utilizasse de forma durante muito tempo a mão de obra escrava, a tendência e as pressões eram para tornar capitalista essa economia de produção de bens primários, né, para exportação para os países mais importantes, que eram os países que estavam passando pelo processo de industrialização. Existia um período aí de transição, né, que foi um período ali complicado, né, para o país nascente, que é quando você tem você teve o esgotamento das minas, né, de ouro, de ouro, né, não tinha prata, mas as minas de ouro, de diamantes. A economia açucareira ela já não era hegemônica, não era a que dominava o mercado mundial, né, de produção de açúcar. E aí você vai ter um período de transição até a emergência da economia cafeeira, que vai ser o grande produto, né, da economia primária exportadora, que sustentou esse projeto de afirmação do país, do Estado, principalmente a partir do Segundo Império. E aí nós vamos ter aí a origem da economia cafeeira, porque o café se torna importante. O café se torna importante por conta do processo de industrialização nos países centrais do capitalismo. E aí o café é uma das mercadorias estimulantes para os operários desses países. E aí lembrando que na Revolução Industrial você tinha aquela situação, né, de extrema exploração dos assalariados, dos operários, né, com jornadas extenuantes. E evidentemente para conseguir garantir a resistência física desses operários, você precisava de estimulantes. Um dos estimulantes era o chá, né? Que, por exemplo, foi um importante produto de exportação das colônias inglesas, né? Que se tornaram independentes ainda no final do século XVIII, mas era importante. E, do outro lado, você tem o café, que se torna aí uma bebida bastante popular nos países em processo de industrialização, o que inclui os próprios Estados Unidos independentes, que também aí, a partir do final do século XIX passam por um processo muito acelerado de industrialização. E aí temos diversas fases. A primeira fase da economia cafeeira vai ser basicamente até principalmente no século XIX, não deixa de existir, mas o Rio de Janeiro, né, na época a chamada província fluminense, vai ser a província mais importante e mais rica durante o Segundo Império, justamente por conta da cafeicultura. E aí nós temos como exemplo dessa riqueza, desse esplendor, por exemplo, Vassouras, né, o município de Vassouras, que hoje, né, no Vale do Café, que você tem ali Vassouras como sendo a joia do Vale do Café, né, que hoje inclusive é utilizado com a reconfiguração econômica do município, né, para
para atividade de turismo, utilizando justamente essa questão do turismo rural com base nos casarões, né, dos antigos barões de café. Então essa vai ser a primeira fase, fortemente associada ao capital mercantil da então capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Então, o grande financiador era o capital bancário e as casas de exportação que ficavam no Rio de Janeiro, que o Porto de Janeiro era o principal exportador, né? E a outra que era baseado principalmente, essa cafeicultura fluminense, baseado principalmente na devastação das terras florestadas do interior, né? do Vale do Paraíba Fluminense, do Vale do Café, a utilização extensiva dos solos remanescentes, o que fazia com que o ciclo do café fosse um ciclo bastante curto, né, de 11, 12 anos, 15 anos no máximo. Depois você ia para novas áreas e extensa exploração da mão de obra escrava, o que já gerou um dos fatores de esgotamento da cafeicultura fluminense, justamente por conta daquelas pressões pelo fim do regime compulsório de trabalho. E aí, as características que eu tinha falado, o uso da mão de obra compulsória, e aí vai ser a era de ouro da província fluminense. E, posteriormente, já a partir do século XIX, mas indo já no final do século XIX, isso se consolida, ele vai para São Paulo, onde vai se consolidar o complexo do café, que essa expansão para São Paulo ela vai ser justamente durante o período de transição para o trabalho assalariado. E aí, então, nas áreas mais importantes da cafeicultura em São Paulo, já vai ser implantando a partir do trabalho assalariado. Isso vai ser fundamental, porque vai ser em São Paulo, então, que vai se implantar o núcleo da acumulação plenamente capitalista no Brasil, e isso explica porque São Paulo até hoje concentra a maior parte da economia brasileira, né, a parte mais importante, mais desenvolvida, né, mais densa da economia brasileira. E aí, aqui tem um mapa que vai mostrando aí justamente esse processo expansivo. A cafeicultura ela vai nascer nos morros, inclusive um dos fatores da devastação das matas ali nas montanhas do Rio de Janeiro foi essa primeira fase do café, tanto que já no Segundo Império, por conta dos problemas do abastecimento de água no Rio de Janeiro, que sempre foi um problema histórico, né, no Rio, que vai ser ali, a mando do Império, o replantio, o reflorestamento, que vai dar origem à Floresta da Tijuca. Posteriormente, aqui, a partir de 1830, nós vamos aqui, portanto, para o Vale do Café Fluminense. Isso depois vai indo, seguindo pelo Vale do Paraíba Paulista. Na década de 1800, a partir de 1850, ela se expande para essa região aqui de Campinas. E a partir do final do século XIX, ela vai para o oeste de São Paulo, onde depois vai se encontrar condições de solo muito favoráveis, também de clima, né, que vai ser justamente quando vai se consolidar. Então, o que vai acontecer? O eixo da economia brasileira, da parte mais produtiva, mais da economia brasileira, vai se transferir do Rio de Janeiro para São Paulo. E aí tem aqui uma estatística interessante, comparando a economia primária exportadora do Brasil com a Argentina. E aí que nós vamos observar a centralidade aqui, no caso brasileiro, do café na exportação, na pauta de exportações do Brasil. Então nós vamos ver aqui que em 1861 o café respondia a 45%, né, já metade das exportações, quer dizer, o Brasil era o maior produtor do café no mundo, era quem dominava o mercado. E aí observamos aqui a tradicional açúcar, né, uma parte muito pequena. O algodão, também uma parte pequena. O algodão é importante para a questão ali dos tecidos, mas todos esses daqui vão perdendo, né, açúcar, o algodão. A borracha, no efeito contrário, começa muito pouco importante. Você teve aqui o chamado ciclo da borracha, que, por exemplo, foi responsável pela ocupação da Amazônia. Naquele mapa anterior nós vimos uma faixa de ocupação da Amazônia, a importância desse, mas foi muito rápido, muito veloz, e todos os outros com muito menos importância. Nós vamos chegar em 1929 com o café sendo responsável por 72% da pauta de exportações brasileira. A Argentina já é diferente. Na Argentina, nós vamos ver que a economia
primária exportadora argentina foi muito mais diversificada. Então, isso permitiu, por exemplo, que a Argentina tivesse, inclusive, um grau de desenvolvimento econômico, de crescimento econômico e consolidação econômica mais importante, mais forte que no Brasil. Tanto é que a gente vai observar que a Argentina, historicamente, ele possui índices econômicos sociais mais sólidos. Isso aí só vai se, pelo menos nos índices econômicos, estrito senso, o Brasil só vai conseguir superar a Argentina a partir do projeto de industrialização, já depois do década de 80. Então, a economia primária exportadora, ela foi a sucedânea da economia colonial e ela se constituiu na inserção do Brasil na divisão internacional do trabalho do final do século XIX como exportador de matérias-primas, considerando aquela concentração ali vista no quadro anterior. E aí vai consolidar, né, seguindo as tendências históricas, um território fatiado em economias regionais que vai dar origem às oligarquias. Essas oligarquias que vão ser a responsável pelo pacto que garantiu tanto a integridade territorial do Brasil lá atrás, mas também quem sustentou o federalismo da República Velha. Mas, dentre essas oligarquias, a economia regional mais forte e hegemônica era o café paulista, que era associado ao capital mercantil financeiro nas principais praças urbanas, Rio de Janeiro principalmente. E aí, falando sobre a questão da hegemonia, antes de falar da lógica de mercado, nós vamos ver que há uma troca aí, né? A República do Café com Leite, né, que como foi conhecida a República Velha, então nós já estamos falando do final do século XIX, então 1889 tivemos aí a proclamação da República, né, que foi um golpe, uma quartelada, e aí a República Velha vai ser até 1930. Vai ser justamente até 1930 que vai dominar essa agenda de sustentação da economia primária exportadora. E aí, como é que era o pacto? Né? Você tinha então a hegemonia, né, principalmente de São Paulo, associada a Minas, né, que era mais associada à pecuária e tal, mas era garantida também, a partir desse pacto conservador, a garantia dos privilégios, né, e da dominação das outras oligarquias, que eram decadentes, etc., mas garantia aí alguns privilégios básicos para as outras oligarquias, né? As oligarquias no Sul, as oligarquias no Nordeste, principalmente, né? E aí, qual era a grande lógica de mercado dessa economia primária exportadora da produção de café? Como o café ele era uma bebida de consumo popular, quer dizer, para operário nos países que estavam em processo de industrialização, o café ele deveria ter um preço baixo para esse consumo. Então, para ter esse preço baixo, para garantir o consumo popular na Europa, nos Estados Unidos, deveria se garantir baixas margens de lucro para conseguir sustentar esse complexo como um complexo exportador, né? Então, você tinha que ter mecanismos para garantir que, ao chegar no consumo nos países industrializados, que estavam em processo de industrialização, que esse café fosse barato. Então, para ser barato, você tinha que garantir que tem então uma baixa margem de lucro e, por conta de ser uma margem de lucro pequena, para poder garantir a sustentabilidade do complexo cafeeiro, você tinha necessidade de escala. O que é necessidade de escala? Precisava produzir muito. Então, se na exportação, sei lá, da tonelada, né, do café, você tinha uma margem de lucro pequena, mas se você exportando sei lá, tinha margem de lucro de, sei lá, 2%, né, por tonelada de café. Mas aí se você exporta aí, digamos que a tonelada fosse 100, né, sei lá, 100 libras, 100 libras da moeda inglesa, mas fosse 2%, então seriam 2 libras de lucro. Mas aí se você exportasse 100 milhões de libras, 100 milhões de toneladas, esses 2% se tornavam 200 milhões de libras.
Então, essa questão da necessidade de escala. Então, como é que você conseguia essa escala? Os fatores essenciais. A disponibilidade de terras. Então, nós vimos o processo expansionista do café, que era uma devoradora de terras. Mão de obra disponível barata. No primeiro momento, a mão de obra restante ali, né, da mão de obra escrava, durante todo o século XIX. E, posteriormente, a partir da imigração, o aproveitamento da mão de obra assalariada, né, dos europeus bastante empobrecidos que foram expulsos, né, praticamente expulsos, mas que imigraram, né, imigraram para o Brasil. Outra coisa era a redução do custo de transporte, uma vez que você tinha uma maior interiorização para o oeste paulista, você precisava baratear o custo de transporte também. E aí essa citação, né, de um economista da Universidade de Campinas, João Manuel Cardoso de Mello, num livro já clássico para estudar essa formação desse complexo cafeeiro em São Paulo, e ele vai dizer, né, sinteticamente, o caráter primário exportador não decorre simplesmente da forma material da produção predominante, alimentos e matérias-primas, e da localização do mercado em que se realiza, o externo. Ao contrário, advém fundamentalmente de que as exportações representam um único componente autônomo de crescimento da economia. E, ipso facto, o setor externo surge como centro dinâmico, ou seja, o que garante que ser uma economia primária exportadora não é necessariamente o fato de exportar bens primários e de ser uma economia que esse mercado se realizar fora do país, mas é o fato de ser unicamente o único componente de crescimento, de geração de renda na economia. Então, essa é uma característica da economia primária exportadora. Você não tinha, por exemplo, a existência de mercado interno de consumo. Por isso que conviveu com muita tranquilidade durante muito tempo com a mão de obra escrava e que se permitiu posteriormente que mesmo os negros libertos fossem para as franjas da economia, o que hoje nós chamaríamos de economia informal, simplesmente sobrevivendo do jeito que dava para sobreviver. Né? E que aí vai ser uma das marcas e uma das heranças da nossa formação social, que é a formação das massas de excluídos. E isso só foi possível por conta justamente desse caractere da economia primária exportadora, em que o centro dinâmico era unicamente nas exportações. Evidentemente que isso foi se gerando tensões importantes no país, né, e que depois gerou algumas rupturas. E aí a discussão, por exemplo, da agenda de sustentação de café, como a economia primária exportadora e considerando o fato do país ele ter como único centro dinâmico da economia a exportação, você tinha toda uma sustentação e toda uma organização institucional do Estado, da política econômica, para sustentar o complexo cafeeiro, e aí considerando o poder da oligarquia cafeeira no Estado, República do Café com Leite, e também da necessidade de garantia de baixos preços para a exportação. Então você tinha toda uma agenda de sustentação da exportação de café. Então nós temos o primeiro aspecto, é o pacto oligárquico, que foram as costuras entre as frações de classe regionalizadas para a manutenção patrimonial dos setores decadentes, ao mesmo tempo que sustentava economicamente o polo dinâmico. Ou seja, os outros setores exportadores, a gente viu com o açúcar, como é que o açúcar caiu, todos os outros, eles eram marginalizados dentro da política econômica, mas o pacto oligárquico garantia a manutenção patrimonial dos setores decadentes. Ao mesmo tempo, esse pacto permitiu a dominação e hegemonia política do bloco de poder mais importante, que era ligado à oligarquia paulista produtora de café. E aí a lógica geral do modelo econômico, o Brasil precisava exportar os bens primários, né, no caso o café principalmente, para importar os bens industrializados de consumo para as altas classes e os bens de capital, quer dizer, a maquinaria ou a próprio por exemplo, né, no processo de construção de ferrovias, né, de locomotivas de trem, para poder que reduziam o custo do transporte para a exportação de café, tudo isso a economia conseguia se sustentar a partir dos recursos, das divisas produzidas pela exportação de café, que permitia a importação tanto dos bens de consumo, uma vez que as altas classes não iriam, elas iriam tentar emular as altas classes, como ainda emulam, né, as classes dominantes brasileiras ainda emulam as altas classes dos países dominantes, os países centrais,
Então você precisava também garantir todo aquele processo de escala de produção, a dominação do mercado mundial de café, para garantir também esse bem-estar econômico das classes produtoras de café. E aí você tinha aqui uma formulação teórica da economia política, o modelo ricardiano da especialização econômica, que basicamente diz o seguinte: ela vai dizer, na verdade, que dentro do mercado mundial é mais eficiente e é melhor para todo mundo que cada território, cada país se especialize naquelas mercadorias em que possui maiores vantagens comparativas. Então, como o Brasil ele era um país que, comparativamente, ele era o que possuía maior eficiência na produção de café, valia a pena que o Brasil se especializasse, orientasse todos os seus recursos econômicos, de política econômica, para sustentar o complexo cafeeiro. Que, por exemplo, isso foi uma das coisas aí, um dos argumentos, por exemplo, contra um projeto de industrialização brasileira. Isso depois, posteriormente, na agenda posterior, que é no processo de industrialização, vai ser um argumento importante que vai beber na teoria da nascente economia política. Nascente, né? O Ricardo é de meados do século XIX, ele morreu em 1824, se eu não me engano, 1822. Mas enfim, né? É com ele que nasce a economia política, com o Adam Smith e com o Ricardo, né? Assim, são os mais importantes. Depois vai vir o Marx, vão vir outros, mas vai ter essa explicação teórica dele, né, da especialização econômica, vai ser um argumento importante, né, para justificar a sustentação, a política econômica, a agenda de sustentação no complexo cafeeiro. E aí vou dar um exemplo aqui de como é que de uma política, por exemplo, que permitia a sustentação, que é o chamado, que a gente chama aqui de puzzle, né, da taxa de câmbio. O que é a taxa de câmbio? É o valor, quanto que a moeda brasileira ela vale em relação à moeda de comércio internacional. Vai ser bem interessante. Estou gravando esse vídeo dia 14 de setembro de 2020. Nós temos agora o problema do arroz, a questão do arroz, né, que está muito caro e tal. E um dos fatores é o fato de ter aumentado as exportações de arroz para o mercado externo, e o fato de o real ter se desvalorizado muito em relação ao dólar. Então isso tornou muito mais atrativo. Além da demanda internacional, tornou-se mais atrativo, porque tornou mais barato o arroz brasileiro, mas também cada dólar recebido nesse comércio, ele passou a valer mais no Brasil, né? Quer dizer, hoje o dólar está valendo em torno de R$ 5,40, R$ 5,50, por aí. Então é interessante porque dialoga muito com o que acontecia no caso lá do café. E aí o exemplo aqui, na situação 1, digamos aqui que o preço da saca do café no mercado externo ela fosse aí em torno aí de R$100, né? E aí, nesse caso, digamos que o câmbio fosse cada real, né, que é a unidade, né, o plural era réis, mas a unidade era real. Mas cada real, minto, digamos assim, a saca de café no mercado externo seria equivalente a 100 libras, que era a moeda inglesa, o país mais importante. Digamos que o câmbio fosse a cada libra fosse igual, no caso aqui, essa nomenclatura aqui está errada, aqui é R$1, mas digamos que fosse um conto de réis, quer dizer, R$1.000, certo? Deveria ser assim, 1.000 na frente do cifrãozinho, mas não tem importância. Digamos que fosse R$1.000. E aí, se a gente fosse converter uma saca de 100 libras para a moeda brasileira, cada saca ela valeria R$100.000, né? Ou 100 conto de réis. Digamos que o custo salarial fosse, sei lá, mensal, enfim, durante a temporada, fosse de R$10.000, né? De 10 contos de réis. Então, uma saca de café vendido no mercado internacional,
ela seria possível para pagar 10 trabalhadores, né? Ela poderia pagar 10 trabalhadores, uma vez que você dividir aqui 100 por 10. Digamos que já houvesse uma máquina beneficiadora qualquer e ela valesse 1.000 libras. Você precisaria aqui então de 1.000 conto de réis, no caso aqui 1 milhão, né, de conto de réis, 1 milhão de réis para poder comprar, ou 1.000 contos de réis para poder comprar uma máquina beneficiadora. Ou seja, nesse caso aqui, você precisaria aqui de 100 sacas para poder comprar, enfim, né? Aí digamos que o preço da saca de café ela tenha caído para 80 libras num determinado período. Digamos que tenha havido uma super safra, um problema de demanda, né, se demandou menos, entrou um competidor. Então o preço da saca ela caiu no mercado externo para 80 libras. Nesse caso, se mantiver a situação anterior, você vai ter uma queda imediata, né, como na taxa de câmbio de 1 libra seria igual a 1.000 réis, você teria uma queda imediata na capacidade do setor de manter esse custo. Então, por exemplo, a 80 libras, uma saca seria suficiente para pagar 8 trabalhadores, não 10. Então, digamos que você consiga desvalorizar o câmbio. Então, a partir da desvalorização, você vai ter aqui 1 libra, né? 1 libra passa a valer 2.000 réis. E aí, se a gente for fazer a conversão, uma saca ela passa a valer 160.000 réis. E aí o que acontece? O custo salarial ele se mantém, porque o trabalhador, a base de consumo do trabalhador nessa época tinha muito pouca influência de mercadorias importadas. Você tinha ali a agricultura de subsistência e um consumo muito, muito limitado. Então, o que acontece? Mantendo esse custo salarial, mesmo com o preço da saca de café caindo a 80 libras no mercado internacional, você desvalorizando o câmbio, você consegue, por exemplo, só desvalorizando, você consegue, mantendo os preços internos, você consegue pagar mais trabalhadores do que na situação anterior. Então, você tem aqui 16 trabalhadores. Só que existe um problema. Porque alguém pode pensar, então por que não desvaloriza? Você tem limites. Porque, ao mesmo tempo, as mercadorias importadas, que podia ser tanto bens de capitais, como esse caso aqui da máquina beneficiadora, quanto os mercadorias de consumo de luxo, né, das classes dominantes, das altas classes, se tornariam mais caros. Porque, ao mesmo tempo que aqui uma máquina beneficiadora que custava 1.000 libras e antes ela tinha o valor de 1.000 réis, se você passou aqui de 1 libra para 2.000 réis, ela vai passar a custar 2.000, ou então 2 milhões de réis. Então, o que acontece? Se você valoriza, torna mais barato o produto importado e torna, mas ao mesmo tempo você consegue tornar mais barato o produto importado. Se você desvaloriza, você aumenta a capacidade, né, por exemplo, naqueles preços que são pouco influenciados pelo mercado externo, né, pelo valor do mercado internacional, você consegue fazer mais compras aqui, mas aquilo que você importa torna-se mais caro. Então esse é o limite. É um puzzle. Você tem que lidar porque ao mesmo tempo que o que você economiza, dependendo da conta, o que você economiza aqui, você pode perder na importação. Então é essa conta. Então a questão da manipulação da taxa de câmbio, ela era um fator importantíssimo para garantir esse preço mais barato, né? Tanto do café, como também conseguir fazer essa transição da moeda externa para a moeda interna, para o consumo interno. Mas também você tinha outras políticas de sustentação do preço do café. Um deles você teve o Convênio de Taubaté, de 1906, que instituiu, e aí, por exemplo, financiado pelos próprios ingleses, né? Que uma das coisas fundamentais foi a partir do controle de estoque pelo Estado, que é justamente para fazer o amortecimento das flutuações do preço internacional do café.
através da caixa de conversão. Esse é um fator muito importante. Uma das causas desse salto do preço do arroz hoje, em 2020, é justamente porque, a partir de Temer e continuado pelo governo Bolsonaro, teve a extinção foram praticamente zerados os estoques regulatórios de arroz, que o Brasil tinha um estoque regulatório e eles foram praticamente zerados. Então, qual que é a função dessa caixa de conversão, que a gente pode dizer assim? Quando você tem uma superprodução, o Estado compra e armazena de modo a garantir que essa superprodução não afete, pelo excesso de oferta, o preço internacional. Mas, ao mesmo tempo, nos momentos em que os preços melhores, eles vão liberando esse café que foi esses estoques. Né? Então, o que isso foi? Isso garante mais ou menos a estabilidade e a previsibilidade de preços, né? Dentro de determinados limites, né? Para essa economia primária exportadora. Outra política importante também era um desestímulo à expansão da área plantada em período de baixa de preços internacionais, justamente para evitar o excesso de oferta. E o controle dos preços internos, em especial os salários, e aí tem a ver com essa questão de você, dentro dessa manipulação, né, de, por exemplo, taxa de câmbio, tudo isso, mas você, lembrando que um dos fatores fundamentais para garantir o baixo preço, né, do café no mercado internacional, para garantir o consumo do trabalhador nos países em industrialização, era a questão de você diminuir o custo interno, dentre os quais os salários. E aí, em relação à formação do território, o que nós vamos ter então? Essa forma de organização da economia primária exportadora, ela vai dar origem a heterogeneidades regionais. Como é uma economia voltada para fora, exportadora, nós vamos observar o seguinte: o que vai se dar origem, o que depois vai se falar, né, na economia regional, vai falar a existência dos chamados arquipélagos regionais, né, aquilo que eu tinha falado, né, e que vai ser a herança tanto da ocupação colonial como dessa economia voltada para fora. Aqui nós temos, lembrando que nessa época no Brasil o principal meio de transporte, além, né, do burro, né, do jegue, aquela coisa toda, você tinha a implantação das ferrovias. Nós vamos ver, é evidente que isso aqui é uma bem genérica, mas nós vamos observar como é que as ferrovias elas vão ter esse caráter meio de bacia hidrográfica, né? Elas vão vir sempre em direção ao porto. Quando a gente vai observar, por exemplo, e aqui são imagens, né, mais contemporâneas, mas nos Estados Unidos, que nessa época também estava em fase de industrialização, nós vamos observar que as ferrovias, e grande parte delas já vão estar se formando aí no final do século XIX, no século XX, elas vão integrar o território, o que não acontece com o Brasil, que é um país tão grande quanto os Estados Unidos, mais ou menos do mesmo tamanho. Então, o que acontece? A gente vai observar que a malha ferroviária estadunidense ela é voltada primordialmente para a integração interna do território. Por quê? Porque aqui nós temos um mercado interno de consumo de trabalho que está se formando. No Brasil, como tinha falado, você não tinha formação nesse mercado interno, ele só começa a ser um projeto e vai se estruturar a partir da década de 30. A China, mais recentemente, apesar de ser uma economia fortemente exportadora, ela também tem um projeto de integração do mercado interno. Então, o que ela está fazendo? A mesma coisa, ela está começando a integrar seu mercado interno. A Rússia, que é um país muito maior, mas na faixa mais importante, você vai observar que também tem um aspecto de integração. Aqui você tem a Sibéria, que é um grande vazio, né? Todos esses países possuem muita desigualdade territorial, muita desigualdade regional, né? Mais presente, mais claro aqui, por exemplo, na Rússia e no Brasil. Mas vamos ver que de todos ali o Brasil é aquele que de longe é o que possui menor, teve, né, do ponto de vista da questão das ferrovias, menor integração. Quando você for botar a questão do mapa rodoviário, que vai ser já de uma nova fase da economia da sociedade brasileira, vai se ensaiar um processo de integração precária, mas um processo de integração do território. E aí as contradições e tensões. Primeira tensão, né, contradição, a pressão permanente na balança de pagamentos. O que é a balança de pagamentos? Né? É aquilo que importação e exportação, o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, né, em divisa forte, em dinheiro de comércio internacional, no caso a libra, o franco francês, hoje o dólar. Né? Essa questão que a gente já estava falando lá, do puzzle, né, da taxa de câmbio, ela fazia com que houvesse uma pressão permanente da balança de pagamentos, porque todo momento
em que houvesse, por exemplo, problemas na exportação, isso já afetava, evidentemente, a chegada de divisa forte, apesar da desvalorização, né, da moeda e tal, que poderia resolver o problema dos preços internos, mas, por exemplo, gerava sempre problemas para a importação. Então, o que acontece? Sempre que você tinha problemas na exportação, isso gerava problema para a importação, né? Bens de capital, consumo. Então, isso obliterava, né? Impedia muitas vezes ou diminuía, forçava a diminuição da importação do Brasil. E aí, essas restrições à capacidade de importar, que elas geravam e foram importantes, por exemplo, depois para a formação do que foi chamado depois da industrialização por substituição de importações, que vai ser o tema da próxima aula. As tensões que isso gerava, né? Tudo isso gerava. Esse processo ele gerava tensões com outros interesses regionais, né? Esse pacto político, né? Sempre muito precário, né? Entre essas oligarquias. A partir dos surtos de industrialização regionalizada, né? A partir das restrições de capacidade de importar, isso permitiu a ascensão de uma classe operária. E aí nós lembramos, por exemplo, um dos quadros mais icônicos da época, né, que foi da Tarsila do Amaral, que é aquele do operário, né, dos operários, foram muito, já mostrava já a emergência dessa classe operária. A maior parte deles, boa parte deles eram dos imigrantes que traziam para o Brasil, por exemplo, o movimento anarquista, o movimento comunista. Não é à toa que em 1922 vai se originar no Brasil o Partido Comunista do Brasil. Tem tudo a ver com essa emergência dessa classe operária. A formação das classes médias urbanas, porque também o transbordamento do complexo cafeiro, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, isso foi formando uma classe média urbana, né, que trazia novas ideias. O exemplo aí, né, por exemplo, os artistas, você teve a Semana da Arte Moderna, todo um movimento intelectual aí na década de 20, muito importante. Eu estou falando da década de 20, né? A emergência de um empresariado urbano industrial, também importante a partir desses surtos de industrialização. Então isso vai formando o quê? Vai formando uma série de contradições e tensões com a agenda anterior. Somente lembrando, né, a economia primária exportadora, então, ela vai ser ali de meados do século XIX, mais ou menos 1830, meados do século XIX, a agenda ela vai permanecer até 1930, né? Então, nisso aqui tudo que a gente está falando, a gente está falando aí já no período aí da segunda década para a terceira década do século XX. Então, o que é a segunda década? De 1910 a 1920, de 1920 a 1930. Então, essas tensões vão ser... Classes médias urbanas, por exemplo, movimento tenentista, as insatisfações, né, dessa classe média baixa, que diríamos hoje, né, formada pela baixa oficialidade do Exército Brasileiro. É um exemplo dessas tensões. E aí, em 1930, né, 1929, você teve a crise de 29, e aí teve o colapso do setor exportador, quando aquelas tensões aqui da balança de pagamentos elas se tornaram insustentáveis, né? E aí, a partir disso daí, nós tivemos a Revolução de 30 e a centralização do poder estatal, que vai ser justamente a síntese dessas tensões que foram sendo acumuladas na República Velha. E aí começa a delinear uma nova agenda, né, que vai ter como palavras de ordem aí o nacionalismo, a modernização e a industrialização. Isso aí vai ser o conteúdo da próxima aula. Em considerações finais, a agenda de sustentação da economia primária exportadora ela foi derivada da inserção do Brasil recém-independente na divisão internacional do trabalho oriunda da Revolução Industrial. Essa é uma conclusão importante. A segunda conclusão: o Brasil se especializou na exportação basicamente de um produto, café, a partir das condições herdadas da economia colonial, qual seja a heterogeneidade regional, a mão de obra compulsória e a disponibilidade de terras. A importância da questão do puzzle da manutenção de preços que garantisse, ao mesmo tempo, preços de escala e garantir lucratividade do setor exportador. Isso também é um fator importante. E aí, de forma mais ampla, né, acho que eu esqueci de colocar aqui, de toda uma agenda, né, de toda uma agenda de sustentação dessa economia primária exportadora, como tinha mencionado lá, né, a formação da Caixa de Conversão, etc, etc, etc. A atuação do Estado garantindo o complexo agroexportador.
E as tensões a partir das contradições do modelo e das novas formas sociais que surgiam foram centrais e ali estavam o embrião da nova agenda que vai começar a se delinear, vai começar a ganhar musculatura a partir da década de 30. E aí, palavras-chave para pesquisa, né, para quem quiser se aprofundar, além dos textos que está lá no nosso, na pasta do bloco 1, né, que é justamente essa discussão da formação econômica, social e territorial brasileira, a inserção do Brasil na economia mundo mercantilista colonial, a economia colonial, a formação da economia primária exportadora, e aí eu esqueci de colocar, mas poderíamos colocar a inserção do Brasil na economia mundo capitalista do século XIX e do século XX, né? O padrão regional de ocupação do território, que são os arquipélagos regionais, o complexo do café e o implante capitalista no Brasil. Então essas são as palavras-chave, né, para quem quiser se aprofundar, para ajudar a estudar essa matéria. Próxima aula, nós iremos discutir a formação, né, o início do processo de industrialização brasileira e a agenda desenvolvimentista, que é justamente aquela que levou à frente a industrialização e a modernização do Brasil entre 1930 e 1980.